Olá, queridos. Olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma notícia que eu li e que, na verdade, seria cômica se não fosse trágica. A notícia é a seguinte: a mãe de um aluno processou o professor do seu aluno porque esse professor havia tomado o celular do seu filho em sala de aula porque o professor considerou que o aluno estava usando o celular inadequadamente dentro de sala de aula e estava atrapalhando os outros alunos e a compreensão da matéria que estava sendo dada. E o professor considerou que não havia necessidade desse aluno usar o celular naquele momento. Ao final da aula, ele devolveu o celular a esse aluno. Só que ele chegou em casa, contou para a mãe e a mãe se encheu de razão e entrou com um processo por danos morais contra esse professor, alegando que o aluno que o seu filho ficou traumatizado e que, portanto, havia necessidade de um reparo financeiro. Foi julgado e, com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o juiz deu ganho de causa ao professor, dizendo que o aluno não sofreu nenhum trauma, portanto, não havendo necessidade de nenhuma reparação financeira e que o uso de celular dentro de uma sala de aula é inadequado, principalmente para um aluno do ensino médio, uma vez que não havia necessidade, já que o professor estava aplicando a matéria no quadro e, portanto, não havia necessidade desse celular. Graças a Deus que ainda existem gente de bem nesse mundo, principalmente no Brasil. Imagine se o juiz considera que a mãe tinha razão e o professor é obrigado a pagar uma indenização. Iam chover processos e os professores que já ganham muito pouquinho, de onde eles iriam tirar dinheiro para indenizar a mãe desses alunos. E quando a gente vê essa notícia, nós vemos uma inversão de valores imensa. Eu esse ano faço 62 anos, eu sou de uma geração em que nós víamos o professor como uma pessoa muito especial, e é realmente muito especial, e nós tínhamos muito respeito pelo professor. Nós podíamos até ter diferenças, mas respeitar, nós respeitávamos. E infelizmente, o que nós vemos hoje é um desrespeito total com os professores. Eu tenho colegas que são professores, eu tenho amigos que são professores e todos relatam a mesma coisa, que os alunos desrespeitam deliberadamente o professor e que a profissão de professor é mal remunerada. Então o professor, para ganhar alguma coisa que possa valer a pena, ele tem que dar aula em vários lugares. Eu conheço pessoas que dão aulas em 5 escolas diferentes. Isso é desumano, para que ele possa fazer frente às suas despesas. E como nós sabemos, o professor, ele é professor em tempo integral. Eu não conheço nenhuma profissão em que a pessoa exerce essa profissão em tempo integral. O professor é em tempo integral. Quando ele está em casa descansando, na verdade ele está se reciclando, está lendo, está corrigindo prova, fazendo planos de aula. Então ele está sempre trabalhando. E por que é que esse professor tem que ser melhor remunerado? Porque todas as outras profissões dependem do professor. Eu posso ser o melhor engenheiro do mundo, mas antes eu fui aluno numa escola. Eu aprendi a ler e escrever e precisei de um professor e por aí vai. Até chegar a uma universidade, fazer pós-graduação, fazer tudo, mas eu preciso do professor. E, infelizmente, o que nós vemos hoje são situações como essa, em que um aluno, que devia ter uns 15, 16 anos, talvez, se sente prejudicado e vai lá e reclama com a mãe. E a mãe, ao invés de enquadrar ele, mostrar para ele que a sua atitude com o professor estava errada, faz ao contrário. Dá razão a ele e entra com um processo na justiça contra esse professor, tentando oferir algum lucro. Quando, na verdade, o professor estava certo. O professor queria dar aula. E esse aluno o estava atrapalhando. Imagine um professor dando aula para 30 alunos e todos manuseando um celular. Como é que alguém consegue dar aula assim? Então, o que nós estamos vendo é uma inversão de valores.
E por que é que existe essa inversão de valores? Eu sempre falo isso. Nós, como pais, temos muita responsabilidade. E talvez nós estejamos negligenciando a nossa responsabilidade e fazendo a vontade dos nossos filhos. Excessivamente. Não que nós não vamos fazer vontade dos nossos filhos. Afinal de contas, nós os amamos. Mas fazer vontade é uma coisa e aceitar pirraça é outra. Então nós temos que ter limites e temos que respeitar os professores. Nós temos que respeitar aqueles que nos ensinaram e que ensinam os nossos filhos, que dão a eles um norte, que dão a eles a condição deles se tornarem pessoas melhores, profissionais, bem-sucedidos mais adiante. Mas isso só vai ser possível se nós, como pais, colaborarmos também, não ficarmos tomando as dores dos nossos filhos quando eles fizerem reclamações que não fazem sentido nenhum, como é o caso dessa mãe, que aceitou a reclamação do filho e achou que ele tinha razão. O professor, claro, não podia tomar o celular desse aluno. Ele podia atrapalhar a aula à vontade, mas o professor não podia, segundo a visão dessa mãe. Claro que ele podia. Certamente o professor pediu e muito para que ele desligasse o celular e o guardasse. Mas o aluno não quis, então ele tomou o celular e ao final da aula devolveu. Ele não subtraiu o celular de ninguém, ele não roubou, ele não fez absolutamente nada. Ele apenas evitou que esse aluno ficasse sem aprender na aula. Então, queridos e queridas, assumamos nossa responsabilidade de pais e eduquemos os nossos filhos para que eles possam ser pessoas de bem e quando chegarem na sala de aula, respeitar os professores e darem a esses professores o valor que eles merecem ter, porque ser professor é uma profissão muito bonita e que formam pessoas, educam pessoas e fazem com que essas pessoas se transformem em pessoas melhores mais adiante. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.